Toda boa lembrança tem uma trilha sonora. E toda trilha sonora há por trás grandes músicos e grandes instrumentos. Falando em instrumentos musicais, não podia deixar de falar da Vitrine.com. A Vitrine, loja de instrumentos musicais e escola de música. Faça uma visita na Rua do Comércio 296 Centro. Telefone 3282-7645 ou 3615-0688. Olá, bem-vindos a mais um programa Amigos da Arte. Hoje nós estamos aqui na Praça Dr. Elias Garcia, aqui na cidade de Tietê. E a gente vai fazer uma homenagem especial a essa pessoa que vocês acabaram de ver aí, ao Cornélio Pires. E ninguém melhor para falar de Cornélio Pires do que Pedro Massa. Tudo bom, Pedro? Tudo bem, Ana.
Tudo bem, obrigado pelo convite, pelo espaço mais uma vez, pelo carinho também. Obrigado, Ana. E eu que agradeço, viu, Pedro, você de estar aqui. Eu acho que é muito importante isso que a gente vai fazer, né? Esse pequeno bate-papo nosso vai ser para falar um pouquinho do Cornélio. Hoje eu peço autorização para o Pedro Massa, que é um grande artista tietêense, para não falar da vida dele, porque a gente vai marcar outro programa para falar, porque a gente já fez programa, né, Pedro? A gente já falou muito da carreira dele, que graças a Deus é uma carreira que está indo de vento em popa. Mas o Pedro, ele é especialista em Cornélio Pires, e essa semana aqui na nossa cidade a gente comemora a Semana do Cornélio Pires. Pedro já foi secretário da Cultura aqui em Tietê, ele já fez um trabalho lindíssimo no resgate da obra de Cornélio Pires. E eu queria que ele passasse um pouquinho para vocês hoje quem é que foi Cornélio Pires. E Pedro, ele sabe tudo sobre isso, então a gente vai bater um papo aqui para que as pessoas, essa nova geração, acho que todo mundo aqui em Tietê, Pedro, já ouviu falar em Cornélio Pires. Sim. Mas saber quem ele foi é um pouco além, né? Eu acho que tem muito adolescente por aí que já ouviu falar, mas não sabe da importância dele na nossa cultura aqui da regional, na cultura regional nossa. Sim. Fala um pouquinho pra gente, quem é que foi Cornélio Pires? Cornélio Pires, ele foi um dos grandes nomes do século XX aqui no Brasil e principalmente para São Paulo. Né? No início do século XX, começo de 1900, o que imperava aqui no nosso país era aquela questão da Belle Époque, da cultura francesa, da cultura europeia, do parnasianismo na literatura, do classicismo, né? E nessa época, o caipira aqui no Brasil era tratado muito pejorativamente. Não, então o caipira não tinha um espaço na literatura, o caipira não tinha espaço dentro das artes, dentro da nossa cultura. Apesar do país, na época, em 1900, ter 89% da população ser rural, não urbana, né? Mas valorizava essa questão do importado da Belle Époque francesa. E Cornélio Pires foi o pioneiro, foi o primeiro que registrou a questão do caipira para a literatura, o caipira na música, o caipira no cinema. E então o Cornélio Pires marca essa arco que divide antes de Cornélio e depois de Cornélio o elemento caipira, o elemento folclórico, né? Então, depois de Cornélio Pires, o caipira entrou na nossa literatura de uma maneira mais interessante, inteligente, aquele caipira astuto, esperto, que dá nó em pingo d'água, o Joaquim Bentinho, né, que era o estereótipo do caipira do Cornélio. E para nós aqui em Tietê, isso é tão importante porque o que é? Cornélio, ele pegava os trejeitos da cidade, o tipo do tietense falar, a maneira como se fala aqui, as músicas da nossa região, a questão da culinária, a questão da religiosidade vinculada com o rio Tietê, né? Transformou tudo isso em literatura e exportou para o mundo. O estereótipo do caipira que é consumido hoje, ele nasceu aqui em Tietê. O umbigo do caipira está enterrado aqui em Tietê. Ele foi o primeiro a valorizar a nossa cultura regional. Foi, né? O primeiro aquilo que a gente fazia, porque você só valorizar o do outro, né? Quando o artista começa a valorizar e fazer um trabalho em cima disso, abre portas para que as outras pessoas descubram o valor que se tem, né? Sim. O trabalho do Cornélio no começo, ele teve uma ótima aceitação, porque a maioria dos paulistas, da elite paulista, eram de quatrocentões. Então eram fazendeiros, plantadores de café. Então eram os caipiras que tinham contato com os caipiras. Então ele teve uma grande aceitação. Então o trabalho dele desenvolveu de uma certa maneira que na década de 20, por exemplo, ele foi o escritor brasileiro que mais vendeu livro entre 1920 e 1930. E assim, naquela época, né, porque Cornélio Pires é um tieteense, Tietê é uma cidade pequena, ainda hoje é uma cidade pequena, né? Então eu fico imaginando, naquela época, ele precisou sair de Tietê para fazer tudo isso, porque aqui não tinha espaço para isso. Precisou sair daqui, naquela época, né, cidade pequena, né? E o Cornélio, ele não era católico, ele era protestante, tinha a questão da religiosidade. E de certa forma também, ele não foi um filho muito bem acolhido. O trabalho dele não foi muito bem acolhido na cidade, porque as pessoas tinham um pouco de preconceito, né? Achavam que o Cornélio estava disseminando pelo Brasil
o modo, o jeito caipira de Tietê falar. Que eles julgavam errado. Então o Tietê ficou com esse estigma de porta, torta, de ter esse adjetivo caipira, né? E que Cornélio que levou. Então a população da época meio que torcia o nariz em relação a isso. É uma ignorância, né? Sim, eu tô até comentando isso porque eu sei que tem algumas pessoas, às vezes, de idade, assim, aqui mais velhas na cidade, que falam, Cornélio não gostava de Tietê, Cornélio largou a cidade, foi embora. Bom, um pouco do que você falou, o artista naquela época já não era muito bem visto, né? Fosse qualquer arte que ele desenvolvia, ele já era tido como uma pessoa que não trabalha, né? Sim, que vai querer viver da arte que não é um trabalho. De boêmio, né? Sim. Aquela questão da boemia. Mas eu acho que isso faz parte do universo do artista, né? A noite, a conversa, os grupos, né? Porque o escritor, o que Cornélio fazia? Ele registrava e identificava os estereótipos das pessoas e transformava isso em personagem nos livros, né? Então existe essa pesquisa de campo do artista. Um cara que vai escrever uma música, é lógico que ele tem base em experiências pessoais ou em experiências que ele conhece. Você que dança, quando vai montar uma peça, um musical, uma apresentação, ela tem que ter uma história, um contexto de começo, meio e fim, né? Agora, uma dúvida que eu tenho, assim, que eu acho que muita gente nem conhece e que eu acho que você saberia explicar com facilidade, é o relacionamento de Cornélio Pires com o Capitão Furtado, que também foi outro grande personagem aqui da cultura paulista, também tietêense, né, Pedro? Sim. E também temos agora uma homenagem a Capitão Furtado, também, que é uma homenagem que a gente quase não vê, mas eu sei que tem no calendário da nossa prefeitura, existe uma homenagem pelo menos a semana do Capitão Furtado. Sim. E eles eram parentes, né? E houve, assim, um impulsionamento de carreira de um para outro. Você sabe contar um pouquinho disso pra gente? Sei. Eu acho interessante você ter puxado esse assunto, porque também ele marca a questão da família Pires, da família do Cornélio, deter o domínio e monopólio do mercado da música caipira no Brasil desde 1930, quando o Cornélio... Na verdade, quando o Cornélio começou em 1910, com as apresentações que ele fez no Mackenzie, em São Paulo, e finalizando na década de 70 com o Capitão Furtado. Então, o Cornélio Pires, ele trouxe o caipira para o disco, trouxe o caipira para o cinema, e o Capitão Furtado, que era o sobrinho do Cornélio Pires, deu continuidade nesse trabalho do Cornélio, levando o caipira para o rádio. Isso. O primeiro programa de rádio na Rádio Nacional, o primeiro programa de rádio caipira na Rádio Nacional foi do Capitão Furtado, chamava-se Arraial da Curva Torta. Né? Então é legal porque a família Pires teve o domínio desse mercado desde 1910 até 1970. E viu, já que você tocou nesse assunto, está me explicando muita coisa, está me ensinando muita coisa, Benedito Pires, que também é o Zico Pires. É o Zico Pires, é parente. Pires. Não é parente. Não é parente? Não, é uma outra ramificação da família Pires. E Fuzilo, é parente? Não, também. Mas é Pires também. É Pires também. Quer dizer, tem muito Pires que não são parentes, mas também estão assim, enraizados na história cultural da nossa cidade. Porque Fuzilo era um grande conhecedor de Cornélio também, né? Acho que antecedeu você, né, Pedro? Uma pessoa que também gostava muito do trabalho de Cornélio Pires, que também preservou muito, passou adiante, e Benedito Pires, que é o escritor da cronologia tietêense. A família de Zico Pires, ela vem do Pires de Almeida. A família do Cornélio é Pires do Amaral. Cornélio Pires era primo de Tarsila do Amaral. A mãe de Cornélio era prima da mãe de Tarsila do Amaral. Que também é daqui de Rafar, né? Aqui pertinho, de pertinho, né? Nosso vizinho. Legal. Nossa, é um berço, como a gente costuma falar com o maior orgulho aqui em Tietê. Tietê é berço da arte, da cultura paulista, né? Então acho que a gente tem que ter muito orgulho mesmo, uma cidade de vários artistas. E valorizar também, né? E valorizar, nem fale. Por falar em valorizar, vamos entrar num assunto aí, porque a gente está comemorando o Cornélio Pires e a gente está na 60ª semana Cornélio Pires aqui em Tietê.
60ª semana, você estava me contando aqui um pouquinho antes da gente começar a gravar, que começou a contar a partir do primeiro ano de morte de Cornélio. Isso, a partir de 1959, e hoje nós estamos aqui na erma do Cornélio aqui, né? E foi aqui nesse local que teve início a Semana Cornélio Pires, às 10 horas da manhã daquele dia em 1959, né? De marcar a Semana Cornélio Pires. Autoridades de São Paulo vieram para cá, Menotti Del Pica, que era um escritor da Semana de Arte Moderna de 1922, foi o orador aqui, nesse espaço aqui que nós estamos. Então é um momento importante, a gente está aqui revivendo aquela emoção naquela época. Uma coisa incrível também que eu vejo é que são 60 anos atrás, né? E nós artistas, a gente luta tanto por reconhecimento, né, do nosso trabalho. E Cornélio, embora com essa dificuldade toda daquela época, ele tinha esse reconhecimento, né, Pedro? Tinha esse reconhecimento e nos mostrou um novo caminho, né? Porque ele é o primeiro artista independente do Brasil. Tudo que ele produziu, que ele fez, que ele gravou, que ele escreveu, foi às próprias custas dele. Ele nunca precisou do poder público, nem de prefeitura, nem do governo do estado, nem do governo federal. Então ele abriu esse caminho e mostrou para os outros artistas que essa estrada aí está aberta para a gente poder trilhar também. E é o que a gente faz, né? Parece que é uma praga nossa essa história daqui de Tietê, né? Eu acho que é isso. Então agora você decifrou aí a... Tamar Assunção também é tietense, também independente, né? Eu acho que você decifrou agora. Você decifrou agora o que a gente vive no dia a dia, né? E que talvez essas grandes pessoas, né, esses ilustres, nos ensinaram de uma forma, da forma deles, que essa independência precisa ser conquistada, né? A gente não pode ficar na dependência, porque nem sempre a gente vai ser valorizado. Mas né? olha, o que eu acho legal é que, mesmo que não venha o apoio, mesmo entre o sim e o não, existe um vão. Tá. Entendeu? Existe o vão. Não é porque você recebe um não que você não vai fazer, não é porque você recebe um sim que você vai fazer de qualquer jeito, né? Então, o amor que nos move em relação à arte, acho que é maior de tudo. Então a gente sempre está nesse vão. Itamar que falava, entre o sim e o não, existe um vão, existe o caminho independente, que Cornélio é o padrinho desse caminho independente dos artistas no Brasil. Que legal, viu, Pedro? Eu queria, antes de encerrar, eu queria parabenizar você, que você faz um trabalho assim... Você também faz um trabalho, nós aqui artistas em Tietê, a gente pega e rema mesmo, né? Todo artista tem que viver nessa eterna remada. Mas você tem enaltecido aí nossos grandes, ilustres artistas da nossa cidade. Queria aproveitar, já que você tocou no nome de Itamar Assunção, a gente também tem Itamar Assunção ainda esse ano, né? Tem. Quero bater um papo com você. Ele faz 70 anos, olha que legal. Também quero bater um papo com você sobre Itamar Assunção. Você fez parte agora da homenagem, né? Com a filha dele, eu vi, né? Com a Anelisa Assunção, participou lá em São Paulo do show dela. Participa com seus shows aí por toda a região, falando de Cornélio, levando aí a nossa cultura. Então, eu queria... Falta tocar aqui, né? Falta tocar aqui em Tietê, porque... Falta fazer um show aqui em Tietê. De verdade, eu acho que esse show está sendo muito esperado, porque você está vindo de uma carreira muito legal e a gente quer ver o seu trabalho. O seu trabalho precisa ser mostrado para que nós, tietenses, a gente possa ter orgulho, né? Que a gente possa ter orgulho daquilo. Não é só de ouvir falar, mas de sentir. Porque a sensação que você sente quando você está num show, quando você está escutando, é diferente, claro, né? Não tem dinheiro que pague você fazer parte junto ali, saber que aquela arte foi criada ali na sua cidade, que aqueles artistas nasceram por ali, né? Orgulho, né? É orgulho. Quando eu venho assistir você, suas apresentações, é o que eu sinto. É o que Tietê sente, né? Que é sempre um sucesso as apresentações da Maria. Muito obrigada, viu, Pedro? Eu espero que você continue nesse caminho, cada vez mais levando para fora aí toda essa nossa história. Vamos unir força agora. Vamos, no próximo ano, né? Isso, fazer trabalhos juntos. Se Deus quiser. Artista é isso aí, né? A gente tem que continuar acreditando que esse livro, né, que a gente escreve é importante para todos, né? Principalmente para as novas gerações, como você falou, né? Exatamente. Muito obrigada. Obrigado a você, Ana Beth. Pelo esclarecimento. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês
vão em busca de informação, participem quando tiverem homenagens a esses ilustres tietenses, né? E principalmente prestigiem os artistas aqui da cidade, da região, porque isso é muito importante. Muito obrigada pela audiência, até o próximo programa. Pretendo mais me entregar a quem nunca soube mergulhar. Então, nem tem mais como pelejar. É só maré que existe neste mar. No mais, a maresia enjoou demais. Por isso tudo revirou, restou ressaca e desilusão, maremoto no coração, sora todo mundo. Meu mar não está peixe. Toda boa lembrança tem uma trilha sonora, e toda trilha sonora há por trás grandes músicos e grandes instrumentos. Falando em instrumentos musicais, não podia deixar de falar da Vitrine.com. A Vitrine.com é a sua loja de instrumentos musicais e escola de música. Faça uma visita na Rua do Comércio 296 Centro. Telefone 3282-7645 ou 3615-0688.